Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a frase: trabalhe com aquilo que ama, que nunca mais precisará trabalhar na vida. E se você se formou e não conseguiu trabalhar na sua área, fica ligado, porque esse é o tema de hoje. E o nosso convidado do Você no Mercado é ele, professor e psicólogo Vinícius Oliveira. Tudo bem? Olá, professor, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito fazer esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Demorei um pouquinho para conseguir aceitar por conta de data, mas deu tudo certo. Ah, mas é isso que torna muito especial. Ah, tá bom. É muito Professor, trabalho mesmo. Conta um pouquinho para o pessoal sobre a sua história, sua formação, enfim. Eu sou psicólogo formado pela UnoOeste, sou mestre em educação pela Unesp e atualmente eu faço doutorado em psicologia pela UEM. Trabalho com orientação profissional de carreira e atendo também orientação profissional de carreira desde 2015. E é isso que eu faço da vida. Ah, então esse bate-papo já está bem enriquecido já. É isso aí. Professor, a gente fica pensando. O pessoal que está, assim, fazendo a faculdade, né, já fica idealizando como que vai ser quando entrar no mercado de trabalho ou como já se imaginando lá na sua formação, né? E o que devemos falar, né, fazer se essa expectativa é frustrada? Primeiro, a gente tem que sempre pensar que a frustração pode existir. A gente nunca está certo do que vai acontecer no futuro. Então, sempre ter uma segunda opção, uma segunda possibilidade. E uma coisa para minimizar a possibilidade de frustração é sempre estar num ambiente de possibilidades. Por exemplo, uma pós-graduação, grupos de estudos, locais onde existam essas possibilidades. Porque eu vejo muito assim, as pessoas são frustradas no mercado de trabalho, mas elas não estão em condições de conseguirem vagas, por exemplo. Então, aparecem as oportunidades, mas elas não têm o currículo necessário para aquela vaga. Então, não é que ela foi frustrada, é que ela não estava pronta ou preparada para aquela oportunidade. Então, quando vira frustração, que a pessoa pare, reflita e pense o que ela pode fazer para que aquilo não aconteça numa nova oportunidade. Então, por exemplo, se eu quero uma vaga de professor universitário, que é o que eu queria muito quando eu comecei a trabalhar aqui como professor, eu precisava do quê? De um mestrado, de uma pós-graduação, para conseguir a vaga. Então, eu tive que correr atrás disso. Sem isso, é impossível ser professor universitário. Então, a pessoa, antes de se frustrar, ela precisa entender se ela tem todos os requisitos para aquela oportunidade. Esse é o ponto principal. Verdade. E assim, a gente sabe que durante a faculdade, as experiências aqui dentro são muitas, né? Por exemplo, tensões com a preparação do TCC. Aliás, a gente se transforma durante a faculdade, né? E como que nós devemos usar essa experiência tanto na vida profissional quanto na vida particular também? Exatamente. Eu ouço muito falar, aproveitando esse gancho, de que hoje em dia não é necessário mais fazer faculdade, né? Para a gente conseguir as coisas. E eu tenho percebido o seguinte: o período que a gente passa na faculdade, seja num curso técnico, tecnólogo, um curso de especialização, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6 anos, como é o de medicina, por exemplo, é um tempo que a gente tem muitas frustrações, a gente passa por muitas dificuldades, angústia, tempos de ansiedade, crises de ansiedade, que são tudo formas de a gente se conhecer, aprender sobre os nossos limites. Então, esse período que a gente passa de dificuldades e de frustrações também que a gente tem durante a faculdade, ele serve para nos moldar, para modelar a nossa personalidade, para nos dar consciência sobre como é que a gente vai viver, como é que a gente vai enfrentar as coisas que vêm pela frente. Então, eu sinto que o momento que a gente passa na faculdade, por exemplo, um jovem que chega com 17, 18 anos e sai daqui com 22, 25 anos... 25, se ele ficar bastante tempo, né? Mas que saia daqui com 22. Mas acontece. Que ele saia daqui com 22, por exemplo. Esse período é essencial para essa pessoa passar dentro da faculdade com todas essas frustrações e tudo. As responsabilidades que ele tem aqui dentro da universidade são responsabilidades que muito provavelmente ele não tem fora daqui. Então, isso é muito importante ele passar aqui dentro. E isso ele leva não só para a vida profissional, mas também leva para a vida. E uma pessoa que teve que entrar no mercado de trabalho, não conseguiu passar pela universidade, depois veio aqui, por exemplo, com 40 anos de idade, e passa por essa experiência, também é importante para viver coisas que não viveu quando tinha a idade que era para ter vivido. Então, eu acho que levar para a vida pessoal essas responsabilidades do mundo universitário
é extremamente importante. Acho que molda muito do que a gente é, do que a gente aprende e do que a gente tem para oferecer também para as pessoas. É uma oportunidade de amadurecer, de certa forma, né? Perfeito. De enriquecer. A gente enriquece, a gente amadurece e a gente ganha também no contato com as pessoas. A gente começa a ver realidades diferentes. E uma coisa que a gente não para pensar, mas o estudo, quando a gente está na faculdade, assim como na escola, ele rege a nossa vida, ele conduz toda a nossa vida. Então, o universitário, ele sabe que de fevereiro até junho, a vida dele vai girar em torno dos estudos. De agosto até novembro, dezembro, a vida dele vai girar em torno dos estudos. Isso faz ele amadurecer, faz ele pensar coisas que ele não pensaria. Como, por exemplo, o horário de dormir, o horário de acordar, o que ele tem que fazer no dia, o horário que ele tem que se programar para fazer um trabalho, se ele vai na casa de um amigo, ou se ele faz uma reunião ali online para estabelecer as atividades de trabalho. Então, tudo isso gera um certo amadurecimento, como você acabou de dizer. Eu acho que até no meio dessa conversa toda, o aluno ele pode descobrir atividades ou hobbies que pode agregar na formação dele, né, Vinícius? Exatamente. Bom, eu, por exemplo, descobri orientação profissional, que é o que eu faço hoje, na faculdade. Quando eu cheguei aqui em psicologia, eu sabia que existia psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia jurídica, e olhe lá. E aí, nas conversas ali com os colegas, eu tenho um amigo hoje, um colega de profissão, que é o Leonardo Barros. E ele começou a gostar de orientação profissional, ele começou a falar de orientação profissional para mim. Aí tem a professora Camélia, que já veio aqui, né, conversar com vocês. Ela é uma grande referência para mim, eu comecei a aprender sobre orientação profissional com ela. E aí foi aí que eu comecei a gostar da orientação, comecei a gostar de estudar esse ramo. E por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu cheguei sem saber nada. E não só nesses aspectos da vida acadêmica, de trabalho. Eu tenho, por exemplo, colega de faculdade que virou minha madrinha de casamento e eu sou padrinho de casamento. Porque se estabelecem ali relações de amizade que levam para a vida e que muitas vezes a gente esquece que a vida ela é um todo, que dentro da universidade ela acaba acontecendo e amadurecendo e criando outros espaços de convivência que a gente acha que é só o local de estudo, mas na verdade não é só estudo, né? Então eu acho que é importante dizer que é necessário, então seria, aliás, importante mesmo o aluno se permitir descobrir as coisas durante a faculdade também, né? Exatamente. Tem algumas coisas na faculdade que a gente pode fazer, que são os projetos de extensão, projetos de pesquisa, participação nas ligas acadêmicas. Sim. A gente sabe muito bem, me desculpa se ficar muito técnico esse papo aqui, mas a gente sabe que a universidade ela é baseada em ensino, pesquisa e extensão. Isso. E o universitário, muitas vezes, infelizmente, ele chega pensando só na parte do ensino. Isso. Que é fazer as aulas ali, fazer prova, ir embora e tá tudo certo. Passar as horas complementares. Mas, na verdade, se a gente quer, de fato, ter as oportunidades necessárias, não ter as frustrações que a gente falou agora há pouco, a gente precisa participar desses 3 pilares, né, desses 3 pés aí da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Nas extensões, a gente aprende muito mais, muitas vezes, do que numa aula teórica, porque a gente coloca em prática aquilo que o professor falou alguns dias atrás na aula. Então, é muito importante. É aquela prática da teoria, né? Exatamente. Exatamente. Professor, qual que é a dica que você gostaria de deixar para aquele aluno que se formou e não conseguiu entrar na área de formação? Vixe, olha, isso acontece muito, porque o mercado ele é concorrido, dependendo da área, né? Eu sugiro assim, se for mesmo um sonho dessa pessoa, desse aluno, entrar naquela área, que ele não desista, mas que ele não deixe de entrar no mercado de trabalho numa área lateral, numa área correlata à que ele quer. Então, por exemplo, eu quero ser psicólogo organizacional, mas eu não consegui e tem uma vaga de psicólogo social, por que não entrar como psicólogo social para ter uma experiência de trabalho, para depois eu buscar uma vaga de psicólogo organizacional? Ou então, não tem como psicólogo organizacional, mas eu tenho uma vaga ali de auxiliar administrativo naquela mesma empresa. Por que não entrar naquela vaga e depois galgar um outro espaço enquanto eu me especializo naquela área? Então, não conseguiu não significa que não vai conseguir nunca, né? Não conseguiu nesse momento. Então, estabelece passos para você alcançar esse novo objetivo ou esse objetivo anterior e não desistir. Agora, não conseguiu e desanimou, quer mudar de área, procura uma ajuda para repensar, reescreve os seus planos ali
E aí, talvez até mudar de área. Lembra que a gente comentou aqui? Os hobbies, eles podem virar profissões também, né? Isso. A gente vê, por exemplo, eu vejo muitas psicólogas que viram mães, se tornam mães, né? E aí elas começam a trabalhar com maternidade porque se apaixonam pela maternidade. Então, é muito importante a gente parar para pensar que a vida profissional, ela é muito ampla, muito mais ampla do que parece. Então, não é se frustrar porque deu errado e achar que a profissão acabou. Não, aquele conhecimento ficou estabelecido e pode servir para muitas outras coisas. Ainda é aquela situação, né? Se permita descobrir. Exatamente. Né? Coloque-se em condição, né? É que nem lá no começo, trabalhe naquilo que ama, que nunca precisará trabalhar na vida. Exatamente. Então, durante esse percurso todo, se você descobrir ou então perceber que ama mais outras coisas, Exato. Por que não ir tentar? Na verdade, você vai ter que trabalhar, não tem jeito. Você vai amar o seu trabalho, mas vai trabalhar. E trabalho traz frustrações, traz dificuldades, traz momentos de problemas. Só que quando você gosta do que você faz, você consegue minimizar esses problemas, essas dificuldades. Então, você vai ter que trabalhar, mas um pouco menos de dor, um pouco menos de dano para a sua vida emocional, talvez, né? E para ajudar esse pessoal aí, de quais são as formas que ele precisa para se qualificar? Primeiro, entender o que aquela profissão, aquela vaga solicita de um profissional. Uhum. E colocar-se nesses lugares. Então, por exemplo, se é uma pós-graduação, vai fazer uma pós-graduação. Se precisa de experiência prática, vai para a experiência prática. Se é um curso livre, um curso rápido, vai fazer esse curso rápido. Então, em vez de ficar alucinando o que procura saber, pergunta para profissionais. Quando eu atendo orientação, seja de carreira ou orientação profissional, de primeira escolha, eu sempre coloco o meu orientando para conversar com profissionais da vida real. Uhum. Então, há 2 semanas atrás, eu pedi para uma orientanda minha conversar com um administrador com 20 anos de experiência. Por quê? Ela quer agora transitar da carreira de arquiteta para administração, de arquitetura para administração, e o que ela vai fazer o que ela foi fazer é perguntar para esse administrador o que ela precisa fazer. Então, ele falou, olha, faz isso, faz aquilo, faz uma pós nisso, faz uma pós naquilo, para encurtar o caminho. Então, eu acho que é esse o trajeto aí que o aluno precisa fazer. Acho que até para descobrir também o que o mercado de trabalho, perto ou próximo da sua área de formação, está precisando no momento, Exatamente. Né? Até para poder ir migrando para essa área. Um momento de busca de informações, né? Tem que ter esse momento. Estar atento o tempo todo. Exato. Tem que estar atento. Professor, quer deixar alguma dica para esse pessoal? A dica é você ficar atento a tudo que está acontecendo. E não se desligar dos seus interesses, do que você gosta, mas também não se desligar do que está no mercado. Né? Se ligar os grandes sites de universidades, igual esse programa que a gente está fazendo aqui, sempre está fazendo o que é atual. É verdade. Então, a gente está fazendo isso aqui não é à toa, é porque a gente está atualizando para os nossos alunos, para os futuros alunos, o que vem a acontecer. Então, não é se fechar no nosso mundinho e falar, olha, o que eu quero é isso e ponto final. Não, é analisar as condições, o que existe além daquilo que a gente quer, para ver se existem novas oportunidades. Então, essa é a dica, se abrir para aquilo que existe de novo no mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho mudou. Há 20 anos atrás, quantas profissões existiam? E hoje, quantas existem, né? Então, eu acho que é isso, abrir o olho para o que está acontecendo, né, no mundo do trabalho. Bom, professor, obrigada. Eu acho que essa aula, esse esclarecimento para o pessoal enriqueceu bastante. Acho que eu estou usando bastante essa palavra também hoje. Mas é isso. Deixo aqui nosso convite para vir mais vezes, a gente conversar mais sobre esse tema, porque ele é um tema atual que precisa sempre estar sendo abordado, né? Exatamente. Eu que agradeço, foi muito gostoso falar com vocês. Obrigada. Valeu demais. Obrigada. Bom, pessoal, e esse foi Você no Mercado de hoje. E aí, o que achou? Gostou? Curtiu? Compartilha com os amigos, deixa aí comentários para nós e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!